Nesse trabalho, iremos contextualizar a saúde mental da puérpera na atenção básica e mostrar que nem sempre uma gravidez com planejamento familiar é sinônimo de que a mulher estará ilesa de não passar por doenças mentais no puerpério. A palavra depressão só surgiu mesmo no século XVII e antes disso era chamada de melancolia e era muito ligada a castigo e possessão demoníaca, tanto que o tratamento era o exorcismo. Mas finalmente, quando o filósofo francês René Descartes afirmou que existia separação do corpo e da alma, irradiou o estudo da anatomia, que até então a Igreja Católica proibia, porque eles acreditavam que a melancolia se dava pela falta de fluidos no corpo, quando na verdade os estudos comprovaram que o verdadeiro responsável era o cérebro. Meu nome é Georgina, tenho 60 anos e em 1997 eu fui diagnosticada com depressão pós-parto. É uma angústia, um medo, até porque eu nunca ouvi falar a respeito disso na época. E é muito depressivo. Você se sente sozinha, com muito medo. Minha gravidez foi planejada, no entanto, deu tudo errado, porque eu queria amamentar minha filha, eu queria ficar com a minha filha, eu não tinha vontade de nada disso. A única vontade que eu tinha era de me jogar por uma janela que tinha no meu quarto e acabar com essa dor e esse sofrimento sem motivo. Nem sempre a mulher que está grávida ou que é mãe está plena e feliz. No entanto, a mulher sente-se julgada e incompreendida pela sociedade, pois na nossa cultura a maternidade é sinônimo de felicidade e plenitude. A romantização da maternidade torna difícil falar sobre o adoecimento psicológico da mãe, pois todos dizem que é o melhor momento da vida dela e que ela deveria estar grata, extremamente feliz e realizada. Ao contrário do que se imagina, muitas mulheres experimentam tristeza ou ansiedade nessa fase da vida. Na vida feminina, há 3 períodos potenciais de crise: puberdade, menopausa e período perinatal, gestação e pós-parto. A literatura científica indica que este último é o período de maior prevalência de transtornos mentais na mulher. Porém, a maioria não é diagnosticada e tratada adequadamente. A gestação e o puerpério são períodos na vida da mulher que envolvem inúmeras alterações físicas, hormonais, psíquicas e de inserção social, as quais devem refletir diretamente em sua saúde mental. As mudanças provocadas pela vinda do bebê não se restringem apenas às variáveis psicológicas e bioquímicas, mas também envolvem fatores socioeconômicos, principalmente nas sociedades em que a mulher está inserida no mercado de trabalho, participando do orçamento familiar e cultivando interesses profissionais e sociais diversos. O baby blues, caracterizado por uma preocupação excessiva com seu bebê, é evoluído com ansiedade, nervosismo, dificuldade de concentrar, cansaço, dificuldade de dormir e choro sem motivo. Muitas das vezes é confundido como depressão pós-parto. Todavia, a depressão pós-parto se caracteriza como tristeza constante, sentimento de culpa, autoestima baixa, desânimo, cansaço extremo e pouco ou nenhum interesse pelo bebê, incapacidade de cuidar de si mesma e do filho, medo de ficar sozinha, falta de apetite, falta de prazer nas atividades diárias e insônia. Psicose pós-parto é a doença psiquiátrica mais grave no puerpério. Tem início rápido e os sintomas são euforia, humor irritável, discurso acelerado, agitação e confusão mental, perplexidade e despersonalização. Podem ser acometidas também por disforia puerperal, transtornos ansioso, transtorno de ansiedade generalizada. De acordo com a antropologia e o conceito de etnocentrismo, onde julgamos uma etnia inferior à nossa, essa revisão narrativa procura discutir aspectos concernentes ao pós-parto de mulheres negras, quais sejam e se existem diferenças de tratamento entre mulheres brancas e negras durante o momento do pós-parto. Como essas diferenças são influenciadas pelos aspectos fisiológicos de cada grupo étnico e como isso afeta as taxas de morbimortalidade, que é caracterizado pela presença de um determinado tipo de doença em uma população. Como principais resultados, os autores encontraram diferenças claras entre mulheres brancas e negras, quanto ao acesso à saúde, sendo as negras mais propensas a usar os sistemas públicos e ter menos consulta pré-natal. Também foi observado que as mulheres negras reportaram maus tratos mais vezes,
tinham maiores chances de serem proibidas de ter um acompanhante durante o parto e recebiam menos anestesia para episiotomias, que é uma incisão efetuada na região do períneo para ampliar o canal de parto. Em sua grande maioria, se dá com a justificativa de emergências no uso expulsivo do bebê, porém sem a necessidade de ser feito. As características fisiológicas também foram apontadas várias vezes. Nesse sentido, altas taxas de anemia ferropriva e hipertensão durante a gravidez foram mais comuns entre as negras. Além disso, em se tratando de taxas de mortalidade, mulheres negras tinham uma chance consideravelmente maior de serem readmitidas pós-parto e maiores taxas de mortalidade quando comparada com mulheres brancas. Como vencer a desigualdade visando a queda de taxa de mulheres com transtornos mentais no puerpério? Assegurar a cobertura de saúde para atenção integral à saúde reprodutiva materna e neonatal, fortalecer os sistemas de saúde para coletar dados de alta qualidade a fim de responder às necessidades e prioridades de mulheres e meninas, garantir a prestação de contas para melhorar a qualidade do atendimento e a equidade. Em relação a essa puérpera, no próprio hospital, quando a gente se inicia esse alojamento conjunto, principalmente na rede municipal do Rio de Janeiro, nós temos tudo montado, uma estrutura para esse relacionamento de mãe-bebê. É lógico que essas puérperas que têm dificuldades familiares, que não têm um apoio familiar, que não têm uma relação de união estável, ou uma figura materna para fazer-se presente nesse momento, é lógico que essa mulher se encontra com uma fragilidade muito maior, uma coisa compreensível, entendeu? Pela situação que ela está passando. Mas o nosso objetivo é propor a essa mulher que neste momento de fragilidade, ela possa se entregar a esse bebê e criar uma rede de confiança entre mãe e bebê. Esse é o objetivo da enfermagem, dentro do puerpério. Tudo desencadeia uma dificuldade para se criar um vínculo com esse bebê. Ou seja, se eu não estou bem comigo mesmo, como eu posso estar bem com esse ser, com essa coisa nova da minha vida? A depressão puerperal é definida como uma depressão de um novo, definida como um novo momento da gestação, ou seja, um período no pós-parto, tá? E os fatores de risco que ela pode se aumentar a depressão em principais formas. Então, esse controle dessa mulher e justamente da relação mãe-bebê, isso tem que estar muito vigiado e muito perceptivo com esse familiar e com essa rede que apoia essa puérpera. Com relação a essas ISTs, são realizados dentro desse pré-natal o teste rápido e o exame de laboratório. Geralmente, o hepatite B, é solicitado, o VDRL, que é para sífilis, e o de HIV. Só é contraindicado o aleitamento materno a essas puérperas que têm o HIV positivo, mesmo estando em tratamento. Não se é aconselhável o aleitamento materno, tá? Até o tipo de parto, a escolha de parto para essas mulheres com infecção de IST, a gente tem que pensar junto com o obstetra na hora da escolha do tipo de parto. Por quê? Para uma gestante que tenha VDRL positivo e que tenha hepatite B. HIV, geralmente, eles partem para uma cesárea para minimizar esse contato do canal, da passagem do canal com o nascimento desse bebê. Mas o aleitamento materno só é contraindicado para IST de HIV. De sífilis e de hepatite B não é contraindicado pelo Ministério da Saúde. A essas mulheres
que essas gestantes e puérperas, vamos começar nas gestantes, que se encontram em estado de vulnerabilidade, em situação de rua. Hoje em dia, na Prefeitura do Rio de Janeiro, nós temos os consultórios na rua, tá? Nós temos as CAPs, né? As coordenadorias de área programática, que elas têm, dentro das suas áreas, os consultórios na rua, formado por enfermeiros, médicos, temos psicólogos, temos serviço social, técnicos de enfermagem e agentes de saúde. E a gente faz o quê? A busca, né, a essa clientela. Quando nós detectamos uma mulher ou que ela chegue na unidade básica, que é onde se situa esses consultórios na rua, e ela chega com uma queixa de amenorreia ou com uma história de gravidez, nós vamos realizar o teste, né, o TIC, ou um exame de sangue. Detectando essa gestação, a gente já começa logo, porque como é uma população com alto índice de moradias irregulares, porque eles circulam muito dentro do território, então a gente já inicia coleta de teste rápido, a gente já abre esse prontuário, a gente já faz solicitação de exame de laboratório e a gente já faz, se possível, se estiver dentro do período, uma coleta de citologia, a gente já engloba, a gente já acolhe essa mulher. E tem as medicações, por exemplo, se a gente pega uma gestante que se encontra com um resultado de VDRL, né, de sífilis positivo, a gente já inicia a medicação, tá? E a gente já solicita o exame de laboratório para ver a tipagem desse VDRL. E essas mulheres, conforme fazem o pré-natal, elas são acompanhadas por essa equipe de rua, como eu falei, por elas terem um número muito grande, né, uma vulnerabilidade muito grande de território. Essa equipe, ela tem que estar sempre coesa em busca dessa mulher. E no puerpério, a mesma coisa. O que acontece muitas das vezes é que quando essa mulher, hoje em dia ela já sabe, né, quais são as maternidades que vão acolher para o nascimento desse bebê, ou para cesárea, ou para um parto normal. E aí, obviamente, essas maternidades, quando vê essa vulnerabilidade dessa mulher, eles entram em contato com os consultórios na rua, ou o consultório entra com a maternidade. E aí a gente já trata dessa gestante para preparar esse puerpério. Bom, com relação a esses bebês, né, que são vítimas de violência sexual, o que a gente preconiza, quando é a mulher vítima de violência sexual, a gente chama de VVS, nós temos maternidades dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro que fazem esse acolhimento e esse atendimento. Uma delas é a maternidade Fernando Magalhães, em São Cristóvão, em que ela atende as pacientes vítimas de VVS, vítimas de violência sexual. E há todo um atendimento voltado principalmente para que essa mulher não adquira essas IST, tá? Então a gente entra com imunoglobulina, a gente entra com antirretroviral, tudo isso é feito. Na questão de um bebê, o que isso é comunicado? Obviamente, esse bebê, quando vai a uma unidade básica, né, nas clínicas de família ou nos postos de saúde, e ele é atendido por uma enfermeira ou por um médico, e se tem essa observação, né, de uma violência sexual praticada a esse bebê, a primeira coisa que a gente deve fazer é comunicar ao Conselho Tutelar, notificar, tá? Isso tem que ser notificado à Secretaria Municipal de Saúde. Isso tem que ser documentado dentro dessa unidade, conversado com essa mulher, né? E encaminhar esse bebê ao puerpério para, dentro de um hospital, para que seja tomada as medidas cabíveis, né? Perícias devem ser feitas, só que essas perícias só podem ser realizadas por perito, e nós só temos peritos dentro do ML, mas isso tudo é uma conduta que o próprio Conselho Tutelar, ele filtra tudo isso e ele direciona esse atendimento.
A Lei 8080 prevê as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. As leis direcionadas à saúde mental da puerperação. Lei da Câmara nº 98, 2018, Senado Federal. Dispõe que toda gestante, durante a realização do pré-natal, deverá ser submetida à avaliação psicológica com o intuito de detectar a propensão ao desenvolvimento de depressão pós-parto, considerando os fatores de risco. Dispõe sobre a avaliação psicológica de gestantes e puérperas. O objetivo primordial do Programa de Humanização Pré-Natal e Nascimento é assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério, às gestantes e aos recém-nascidos na perspectiva dos direitos de cidadania. A humanização compreende dois aspectos. É dever das unidades de saúde receber de maneira humanizada a mulher, sua família e o recém-nascido, promovendo um ambiente acolhedor. O segundo é evitar práticas de intervenções desnecessárias durante o parto. O programa de humanização no pré-natal e nascimento está estruturado nos seguintes princípios. Código de Ética Profissional do Enfermeiro, obrigação, artigo 12. Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Projeto de Lei 702-A/2015, artigo 1. Toda gestante, durante a realização do pré-natal, deverá ser submetida à avaliação psicológica com o intuito de se detectar a propensão ao desenvolvimento da depressão pós-parto, considerando-se os fatores de risco. Artigo 2. As gestantes identificadas como propensas ao desenvolvimento da depressão pós-parto serão imediatamente encaminhadas para aconselhamento e psicoterapia. Artigo 3. Toda puérpera, antes do recebimento de alta hospitalar, deverá ser submetida à avaliação psicológica. Artigo 4. As puérperas que apresentarem os indícios de depressão pós-parto deverão ser imediatamente encaminhadas para acompanhamento adequado, de acordo com as normas regulamentadoras. A Portaria número 930, Mato Grosso do Sul, de 10 de maio de 2012, que define as diretrizes e os objetivos para a organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave e os critérios de classificação e habilitação dos leitos da unidade neonatal no âmbito do Sistema Único de Saúde. Código de Ética Profissional do Enfermeiro, Direitos, artigo 11. Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício profissional. A gestante tem direito ao acesso a atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação, parto e puerpério. Toda gestante tem direito à assistência ao parto e ao puerpério e que seja realizada de forma segura e humanizada, de acordo com os princípios gerais e condições estabelecidas na prática médica. Todo recém-nascido tem direito à assistência neonatal de forma humanizada e segura. Código de Ética Profissional do Enfermeiro, Deveres, artigo 18. Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantem o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento e conforto e bem-estar. A Política Nacional de Humanização foi lançada em 2003, que tem o objetivo de pôr em prática os princípios do SUS no cortinado dos serviços gerais, gerando mudanças no modo de gerar e cuidar. A PNH conta com equipes regionais de apoiadores que articulam as secretarias estaduais e municipais de saúde. Na PNH contém princípios que são transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos coletivos. As diretrizes são baseadas no acolhimento, gestão participativa e cogestão, ambiência, clínica ampliada e compartilhada, valorização do trabalhador e defesa dos direitos dos usuários.